Sejam todos bem-vindos. Nós vamos finalizar nossa série sobre a igreja desnecessária. Peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 a 13. Nós estamos trabalhando as 7 cartas do Senhor Jesus às igrejas do Apocalipse. Hoje, portanto, é a última ministração, na última das cartas, carta à igreja de Filadélfia. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu o amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, apegue-se aos que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o seu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor nosso Deus, pedimos que nos ajude no encerramento desta série, Senhor, para que possamos compreender a importância de tudo que foi tratado aqui e com humildade de espírito aplicarmos aquilo que o Senhor deseja realizar de obra e de transformação em nossa vida e na vida da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, hoje é um encerramento da nossa série. Eu a denominei como igreja desnecessária, embora a carta que vimos na semana passada e a que vamos ver hoje, a gente poderia chamá-la justamente de igreja necessária, porque é o oposto daquilo que nós vimos até então nas 5 primeiras ministrações. Começamos falando sobre a igreja de Éfeso. Era uma igreja que não era nada solidária, portanto desnecessária. Falamos sobre a igreja em Pérgamo. Era uma igreja imatura na palavra de Deus, portanto desnecessária. Tiatira era uma igreja impura e uma igreja que não amava a santidade, portanto desnecessária. Sardes não conseguia agradar a Deus, falamos sobre isso. E na 5ª ministração, a igreja de Laodiceia era uma igreja que não tinha fervor e era uma igreja descompromissada, portanto desnecessária. Esse quadro, esse cenário caótico, ele começa a mudar na 6ª carta que nós trabalhamos na semana passada, quando depois de aprendermos sobre tudo o que não podemos fazer ou o que não podemos ser como igreja,
aprendemos a partir da igreja em Esmirna na semana passada sobre uma igreja necessária, aquela que aprende a perseverar em meio ao sofrimento. Portanto, para finalizar a nossa série, hoje nós vamos pensar sobre a igreja de Filadélfia. Por que a igreja de Filadélfia pode ser chamada do oposto da igreja desnecessária, mas uma igreja necessária, que agrada e que tocava o coração do nosso Deus, porque ela era conhecida por sua fidelidade, por sua obediência e por seu compromisso a Deus e a palavra do nosso Senhor. Portanto, era uma igreja que gozava de uma relação sadia e saudável com Cristo, aquele que é o Senhor da igreja e aquele que deve governar e presidir sobre as nossas vidas. Onde estava situada a cidade de Filadélfia? Ela estaria hoje no que seria atual Alaşehir, na Turquia. Ficava a cerca de 50 quilômetros a sudeste de Sardes, na principal rota comercial que partia de Esmirna e seguia pela costa na direção leste, passava por Mícia, passava por Lídia, por Frígia. Ela era conhecida como o portal para o leste, pois estava localizada na rota postal romana importantíssima, que começava ali em Troade, passava por Pérgamo, por Sardes, então a leste de Filadélfia. Por isso, era uma cidade que tinha uma rota comercial muito importante e era o portal de entrada para a Ásia Menor. Então, quem entraria pela Ásia Menor passaria pela cidade de Filadélfia. Era uma das cidades, ou a cidade mais nova destas 7 às quais João escreve as cartas conforme orientação do Senhor Jesus. Ela foi fundada depois do ano de 189 a.C. Havia um rei da cidade de Pérgamo que se chamava Eumênides. Eumênides, ele tinha uma relação muito bonita com o seu irmão que se chamava Átalo. Átalo era conhecida por seu amor e por sua lealdade ao seu irmão Eumênides, rei de Pérgamo. E essa relação era tão bonita que essa cidade, quando ela foi fundada, o seu irmão, então, em homenagem à lealdade do seu irmão, ele deu ou intitulou essa cidade justamente de Filadélfia. Então era uma cidade que se orgulhava por ser conhecida como a cidade do amor fraterno, cujo nome, repito, acontece a partir dessa relação bonita que havia entre esses dois irmãos. Filadélfia era conhecida como o centro da difusão da cultura grega, mas também ela foi marcada por constantes terremotos. Só para você ter uma noção, quando a gente ministrou aqui sobre a igreja em Sardes, a gente falou sobre isso. No ano 17 da nossa presente era, 12 cidades ali daquela região foram praticamente totalmente destruídas por terremotos. Dessas 12 cidades, uma era de Sardes, nós já falamos sobre isso, e a outra era justamente Filadélfia. Então, era uma cidade que estava dentro de um contexto envolvido com constantes abalos, terremotos, e que necessitava participar de processos de reconstrução. Então, basicamente, esse é o contexto em que os irmãos da igreja em Filadélfia estão inseridos. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui para algumas palavras do Senhor Jesus que eu vejo como destaque aqui no nosso texto base. A primeira é que ele diz: uma igreja de portas abertas. Verso 7 do nosso texto base, ele vai dizer: o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. O que significa portas abertas no Novo Testamento? Eles podem ter aqui basicamente 2 significados. Primeiro, uma oportunidade para o ministério. Segunda, uma oportunidade para a proclamação da palavra de Deus aos gentios. Vamos ver alguns textos aqui para você compreender isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos
26 e 27 dizem assim: por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios. Olha que interessante. Às vezes nós planejamos, muitas vezes nós nos organizamos, isso é bom, mas nem sempre aquilo que nós planejamos é o que vai acontecer. Às vezes você pode planejar ir para uma localidade específica e Deus ali pode fechar as portas. Deus ele pode te mandar para um caminho exatamente o oposto daquilo que você planejou. Os planos, os propósitos de Deus, eles são maravilhosos, eles são perfeitos. E aqui a gente vê Deus trabalhando na vida dos apóstolos e como Deus está abrindo a porta da fé para que os gentios possam também ouvir falar do grande amor de Jesus. 2 Coríntios 2,12 diz assim: quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Colossenses 4,3 diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Então percebam, porta aqui tem relação à oportunidade que Deus está dando à sua igreja, aos seus discípulos, para que os propósitos de Deus acerca da expansão do seu reino possa acontecer. Uma outra interpretação para esse termo aqui, portas abertas, tem relação aqui com o problema e a animosidade provocada pelos judeus em relação aos nossos irmãos em Cristo, porque os judeus, eles julgavam muitos deles donos e detentores da porta da igreja. Eles sentiam-se no direito de determinar quem entrava e quem saía da igreja. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, a autoridade não está nas mãos dos judeus, mas sim na própria pessoa de Jesus, porque Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é aquele que tem a chave de Davi. Por isso, o que Jesus abre, ninguém pode fechar, e o que Jesus fecha, ninguém pode abrir. Ou seja, Jesus aqui se apresenta como aquele que dava acesso à casa de Davi, ao reino, à cidade, ao templo de Deus. Portanto, Jesus, quando se refere aqui à porta aberta, estaria também numa outra interpretação falando sobre a salvação escatológica. Lembre-se de quando Jesus adverte aqui os fariseus, que Jesus os chama de hipócritas, justamente porque estava acontecendo este problema. Eles pensavam ser os donos da igreja e por isso eles estavam impedindo algumas pessoas de terem acesso até Deus. Em Mateus 23:13, Jesus ele diz assim: que aflição os espera, mestre da lei e fariseus hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Enfim, seja qual for as duas interpretações para esse termo, portas abertas, como oportunidade, seja para o ministério da igreja, seja para proclamar a palavra de Deus aos gentios, fica claro aqui que a igreja, ela tem as suas portas abertas como uma expressão do seu amor ao próximo. Portanto, portas abertas aqui precisa ser entendido como oportunidade que o Senhor Jesus concede à sua igreja. Amados, Deus está sempre colocando diante de ti oportunidades, a tempo e fora de tempo, em contextos prazerosos e alegres, ou em contextos angustiantes e muitas vezes dolorosos. Jesus sempre está colocando diante de ti portas de oportunidades. Para quê? Para que você exerça o seu ministério.
Ministério aqui é serviço. Que tipo de serviço? De amor ao próximo, de cuidado ao próximo, de proclamação das boas novas. Como que Jesus trata aqueles que impediam outras pessoas de participarem do reino de Deus? O versículo 9 do nosso texto base diz que Jesus os chama de sinagoga de Satanás. E o que irá acontecer com eles? Segundo as palavras de Jesus, ele vai responder ainda no 9. Eles virão, se prostrarão aos seus pés e vão reconhecer que eu amo você. Olha o que Jesus está dizendo à igreja em Filadélfia. Os vossos opositores, esses judeus que se julgam irmãos em Cristo e se acham os donos da igreja, os detentores da verdade, estes que estão impedindo outros de chegarem até Cristo Jesus, eles virão a ti, igreja, em Filadélfia, eles vão se prostrar aos seus pés e eles vão testemunhar o quanto o amor de Jesus por vós é maravilhoso. O que eles vão precisar aprender? O amor de Jesus não tem limites. Que não existem barreiras que possam impedir que o amor de Jesus alcance corações. E a igreja que vive isso, aprende que o amor de Jesus vai muito além de fronteiras culturais, sociais, étnicas. Então, nós não abrimos essa porta com uma chave especificamente, mas nós abrimos essa porta com o coração, um coração genuíno, um coração quebrantado, um coração presidido pelo Espírito Santo de Deus. É uma igreja pronta para acolher os excluídos, é uma igreja que compreende que as pessoas são mais importantes do que as suas leis, do que os seus costumes, do que o seu sistema. É uma igreja que abre as portas junto à sociedade. É uma igreja que atende que nós não somos agentes secretos, mas nós somos agentes de transformação. Nós somos chamados a ser sal, somos chamados a ser luz. É uma igreja em que os seus membros estão inseridos em lugares, em posições estratégicas na sociedade, porque entendem que estão ali como agentes de transformação do Senhor. Nesse mundo de tanta podridão, nesse mundo de tanta violência, de tanto ódio, de tanta criminalidade, a igreja é chamada a estar em lugares estratégicos para ser agente de transformação. Por que é importante a gente entender isso, irmãos? É muito fácil a igreja realizar o seu ministério para os de dentro. É muito fácil nós estarmos aqui juntos uns dos outros. Geralmente são pessoas que se gostam, são pessoas que se ajudam, são pessoas que querem e que desejam bem umas das outras. Nós estamos aqui numa posição confortável. Mas a igreja é chamada para ser sal e luz para os de fora. Nós precisamos lidar com os problemas da sociedade e nós precisamos nos identificar com os problemas dos outros para que sejamos de fato agentes de Deus de transformação. Esses problemas que cercam a igreja, que estão inseridos no contexto da igreja, nós precisamos nos identificar com as pessoas que sofrem por causa das mazelas, dos pecados, dos problemas. Precisamos ser uma igreja voltada para os de fora. Você tem sido essa igreja que está com a porta aberta? Lá fora onde você realiza a sua tarefa, seu trabalho secular, os seus estudos, você é conhecido como um filho, uma filha de Deus, como um agente de transformação. Você é sal, você tem sido luz ali. Você tem sido essa igreja que precisa estar com a porta aberta. Uma outra declaração de Jesus aqui, a igreja de Filadélfia, diz no versículo 8 que é uma igreja que tem pouca força. Imagina alguém chegando em você aqui e dizer: olha, você tem um problema. O teu problema é que você não tem muita força.
talvez ofendidos, ficaríamos magoados, machucados. Mas o que essa declaração de Jesus, quando diz que essa igreja tem pouca força, o que significa? Era uma igreja pequena, era uma igreja fraca, era uma igreja que não tinha muita influência, porque era composta de fato por poucas pessoas. Embora cada um de nós, como igreja, precisamos ser agentes de transformação, mas o potencial de uma igreja pequena em influenciar a sociedade é muito menor do que uma igreja com um potencial maior. E Jesus sabe das limitações desta igreja, e nesse sentido ele diz: olha, vocês têm pouca força. São as limitações da igreja. Mas é interessante que Jesus reconhece que essa igreja aprendeu a ser fiel na sua pequena força. Por quê? Porque ela guardou a palavra de Deus e ela não negou o bom nome de Cristo Jesus. Versículo 8. O que a gente aprende com isso, irmãos? Não é o tamanho, também não é a força da igreja que determina o seu ministério, mas é a qualidade da sua fé e da sua obediência a Deus. Essa igreja aqui tem as portas abertas por Jesus, e por isso sempre será uma comunidade aberta, e será agente de cura, agente de transformação, agente de salvação. Queridos, a maior parte das igrejas brasileiras são compostas por igrejas de até 200 membros. Grande parte da igreja brasileira são igrejas consideradas pequenas. Poderíamos dizer que, nas palavras de Jesus, igrejas que têm pouca força. Mas essas igrejas também são as que mais discipulam, são as que mais evangelizam, são as que ganham mais almas para Jesus. E muitas vezes, inclusive, alimentam as grandes. Tem igreja aqui em Curitiba, grande, que mais de 60% das pessoas que são aceitas são oriundas de igrejas pequenas. E muitas igrejas estão nessa situação. São consideradas como fracas. Fracas por aqueles que estão dentro, e fracas muitas vezes por aqueles que estão fora, nas igrejas chamadas grandes, que muitas vezes nos veem como igreja pequena ou igreja fraca. E os problemas são semelhantes. Só muda o endereço. As igrejas pequenas têm poucos recursos financeiros, os desafios são muito maiores para cuidar das pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Os líderes é um número muito mais reduzido. Poucos estão servindo, muitos estão assistindo. Pessoas estão muitas vezes sobrecarregadas. Há muita obra a ser realizada. Há gente para ser cuidada, e muitas vezes poucas pessoas estão dispostas ou compromissadas a ser a igreja que o Senhor deseja que sejamos. E é assim que o homem vê a igreja, as igrejas chamadas pequenas. Mas como Cristo vê sua igreja? O versículo 8 do nosso texto base tem uma palavra ali que é chave: mas. Ou seja, de que adianta ter muita força, de que adianta ter muita influência e não guardar a palavra de Deus, ou ainda negar o nome de Jesus? O que a igreja de Filadélfia nos ensina? Que é possível ser uma igreja com pouca força sim, e ainda assim desenvolver um ministério de amor e de fidelidade a Deus e a sua palavra. Ela nos ensina que é possível
ser reconhecida por ser uma igreja grande, famosa, influente, poderosa, mas ainda assim elevar o nome de Jesus como o nome que está acima de todo nome. Seja na igreja grande, seja na igreja pequena, não importa. Ambas precisam ser encontradas fiéis no ministério da palavra de Deus. O que a gente aprende aqui? O poder da igreja não está no seu tamanho, nem na sua força, nem na sua fama. O poder da igreja está intimamente ligado à sua fidelidade à palavra e ao nome de Jesus. O poder da igreja emana da autoridade da palavra de Deus e da autoridade de Cristo, aquele que é o Senhor da igreja. Lembra do batismo de Jesus? Quando acontece, Deus Pai testifica acerca da autoridade conferida ao Filho. Diz Lucas 3:22, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e uma voz do céu disse: você é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Queridos, antes de iniciar o ministério público de Jesus, ele precisou enfrentar o seu ministério privado. Esse ministério privado é o mais difícil das nossas vidas, irmãos. É quando a gente vai derramar muitas lágrimas. É quando a gente vai orar como nunca a gente orou na vida. É quando a gente vai viver muitas vezes intensa agonia ou até mesmo desespero. E Jesus, com cerca de 30 anos de idade, um jovem, ele vai começar agora o seu ministério público, mas antes disso, ele vai passar uma temporada ali no deserto. E a tentação de Jesus vai acontecer em 3 momentos. No próprio deserto, depois em um lugar mais alto, onde Satanás mostra todos os reinos deste mundo a Jesus, e no terceiro momento, num lugar ainda mais alto, a parte mais alta do templo, chamado de pináculo. E quais eram ali as propostas que Satanás vai fazer a Jesus? Preste atenção. Primeiro, use o seu próprio poder. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 3. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, ele tinha todo o poder e autoridade. O Espírito Santo já havia conferido a ele tudo isso. Nós lemos o texto aqui, que os céus testificam acerca da autoridade do Filho após o batismo de Jesus. Mas agora o diabo estava ali tentando usar seu poder, a sua autoridade para provar aquilo que ele já era e aquilo que ele já possuía. Ele já era filho de Deus, ele já era revestido da autoridade como filho de Deus. Tome cuidado. Jesus não caiu nessa armadilha de Satanás. Jesus, ele entendeu que a sua identidade não tinha nenhuma relação com demonstração de poder. O Pai já tinha testificado acerca do Filho. Você é o meu Filho amado que me dá grande alegria. Irmãos, tem muita gente com dificuldade de entender isso. Gente que tenta provar a sua identidade a todo custo. Gente que tenta demonstrar que é capaz, que é forte, que é influente, que é poderosa. A queda e o fracasso de muitas pessoas pode vir justamente por trilhar este mau caminho. Quantas pessoas muitas vezes, queridos, não criam transtornos ou problemas, porque querem demonstrar o quanto são poderosas, o quanto são fortes, o quanto são influentes, o quanto são capazes, e não estão percebendo que isso, na verdade, ou essa demonstração de força humana, muitas vezes, é uma demonstração de ignorância e de domínio do espírito da carne, não do Espírito de Deus. Eu não perco uma discussão. Se a minha opinião não prevalecer, sai da frente. Mas Jesus teve que
pessoa não vive só de pão. Uma pessoa não vive só de pão. Jesus não precisava provar quem ele era para o diabo, irmãos, porque ele tinha convicção da sua identidade em Deus. E quem tem a convicção de ser filho amado não precisa lutar com o poder. A identidade em Cristo nos liberta da necessidade de autoafirmação. Esvaziar-se não é perder a identidade, é deixar de se identificar com o próprio ego para viver a plenitude de Deus e do Espírito Santo de Deus. Segunda proposta de Satanás: você não quer usar o seu poder, Jesus? Então, use o meu poder. Lucas 4:5. Então o diabo levou a um lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Perceba que o centro da proposta do diabo envolve poder e autoridade. O mundo está no que está, as pessoas brigam, entram em conflitos desnecessários por causa de poder e por causa de autoridade. Lucas capítulo 4, versos 6 e 7 diz: eu lhes darei a glória desses reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Então lhe darei tudo isso se me adorar. Se Cristo aceitasse o que estava sendo oferecido pelo diabo, ele estaria, na verdade, adorando o diabo, porque ele estaria reconhecendo a autoridade e o senhorio do diabo sobre a sua vida. Qual era a fonte de autoridade de Jesus? Deus Pai. Qual era a fonte de autoridade de Jesus? Espírito Santo de Deus. Jesus vivia na plena dependência do Espírito Santo de Deus. Por isso a resposta de Jesus, registrada em Lucas 4:8, diz: as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Satanás é rei dos reinos deste mundo. Mas Jesus já era o rei do reino de Deus. A vida de Jesus já estava revestida de pleno poder e de autoridade dos céus. Queridos, quantas pessoas muitas vezes nas nossas igrejas não estão adorando aos reinos deste mundo? Parece que aquele texto de 1 João 2,15 que diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, muitas vezes parece uma utopia. Porque muitas vezes os nossos lábios professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Muitas vezes os nossos lábios professam que nós amamos Deus acima de todas as coisas, mas muitas vezes o nosso coração está longe, mas muito distante do Senhor, porque nós estamos amando os reinos deste mundo. Cuidado, porque isso é muito sutil. Quando você não se interessa pelas coisas de Deus, quando você não tem tempo pelas coisas de Deus, quando você não tem prazer pelas coisas de Deus, a probabilidade de você estar amando os reinos deste mundo e adorando não ao Senhor, mas ao diabo, ela é muito grande. E Jesus sabia aqui desse perigo. Segundo a proposta do diabo, não deu certo. Ele vai para uma mais pesada, ele vai para a final. Ele diz, então, use o poder de Deus. Ele está insatisfeito. Então ele vai pegar pesado. Diz Lucas 4:9, então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui. O que está sendo testado aqui mais uma vez? A identidade de Jesus. Se és filho de Deus. Jesus já tinha convicção de que ele era o Filho de Deus, o Messias. O Espírito Santo testificou isso quando desceu após o batismo de Jesus. Jesus, durante todo o seu ministério,
Ele usou o poder de Deus porque ele viveu na dependência do Espírito Santo de Deus. Mas agora o capiroto aqui está desafiando Jesus a provar se ele de fato é Deus Todo-Poderoso ou não, e de endossar ou de validar essa identidade. Percebe que a primeira tentação tinha relação com necessidades físicas. A segunda tentação com necessidades políticas. Olha, se me adorares, eu vou dar a você os reinos deste mundo. Agora a terceira e última tentação tem relação com questões espirituais. Se atire daqui porque você vai receber a proteção de Deus. O que é importante a gente entender isso? Tudo que envolve a missão da igreja tem a ver com poder e com autoridade. São escolhas que nós fazemos. Ou nós fazemos a missão da igreja com o poder e a autoridade dos céus e do Espírito Santo de Deus, ou nós seremos governados pelo diabo. Jesus ele fez a escolha. Diz Lucas 4,14 que Jesus regressa para Galiléia no poder do Espírito Santo de Deus. Somente no poder do Espírito Santo de Deus nós temos condições de proclamar as obras maravilhosas de Deus. A igreja, tudo que ela faz, deve estar debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus. E Jesus compreendeu claramente isso. Qual que é a ênfase das respostas de Jesus aqui? Perceba que é a mesma. Lucas 4,4. Ele diz, está escrito, a primeira resposta de Jesus. A segunda, Lucas 4,8, também está escrito. Lucas 4,12, a resposta de Jesus diz, dito está. O que Jesus demonstra aqui nessas suas respostas? A sua convicção de que a sua autoridade vinha da palavra de Deus. E que a única maneira de nós vencermos as investidas do diabo é nós amarmos a Deus e sermos presididos pelo Espírito Santo de Deus. Qual é o poder da igreja? É o poder da palavra de Deus. Por isso Deus revelou sua palavra à sua igreja, para que ela conheça o caminho que ela deve trilhar, para que ela possa triunfar, até que Cristo Jesus volte de fato para buscar a sua igreja. O poder da igreja não está no homem, não está no pastor. O poder da igreja está no fato ou na qualidade de nós compreendermos o quanto nós precisamos amar a palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite. Portanto, a igreja de Filadélfia é elogiada por Jesus porque ela entendeu isso. Apocalipse 3,8, mas, ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Uma outra palavra de destaque do Senhor Jesus aqui, esta igreja, tem relação com o termo sinagoga de Satanás. Queridos, toda igreja que estiver com as portas abertas, a gente já viu que esse é o propósito do Senhor, certamente ela passará por muitas dificuldades e por muitas tribulações. Dificuldades internas. Jesus disse, olha, você tem pouca força. Eram poucas pessoas que tinham uma responsabilidade imensa. Mas elas passavam também por dificuldades externas. Aqueles que são sinagoga de Satanás e se dizem judeus, mas são mentirosos. Oposição que aquela igreja de pouca força estava recebendo por parte desse grupo de judeus, que estavam impedindo que outras pessoas pudessem acessar ao reino de Deus. Queridos, além das nossas vulnerabilidades, fragilidades, temos que aprender também a lidar com as dos outros. Seja bem-vindo à igreja do Senhor Jesus. Nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor Jesus, porque nós dependemos dele e do seu Espírito Santo. Mas nós estamos aqui nas nossas fraquezas e nas nossas fragilidades também para auxiliarmos mutuamente nas nossas fraquezas. Porque nós somos responsáveis uns pelos outros. Porque o problema do meu irmão também é o meu problema, a luta do meu irmão é a minha luta também.
A aflição que o meu irmão está passando também é a minha aflição. Então é utilizado aqui o termo Satanás, que significa acusador, provavelmente em função de alguns judeus que tinham certa influência com autoridades civis, e esses judeus eles estavam atuando como delatores. Como eles queriam controlar a igreja, sentiam-se donos da igreja, eles estavam provavelmente delatando alguns irmãos em Cristo às autoridades civis. Então são pessoas que estão no centro do comando, do poder, e estão utilizando dessa posição para oprimir, para intimidar. Não é a realidade de muitas igrejas pequenas. É pouca gente com uma tarefa tão grande que Deus coloca em nossas mãos. E muitas vezes a gente recebe pressão de todo tipo, intimidação. Muitas vezes ordens vêm de cima, poder, opressão. E a igreja em Filadélfia está passando por isso, mas mesmo que muitas vezes nós possamos ser humilhados, nós aprendemos que Deus exalta aqueles que são humildes. Eu finalizo com outra afirmação do Senhor Jesus, tem relação com a importância da igreja em guardar sua palavra e não negar o seu nome, capítulo 3, versículo 8. O que era destaque na igreja em Filadélfia, irmãos? Obediência. Era uma igreja que amava a Cristo verdadeiramente, por isso amava a palavra do Senhor. É impossível alguém que ame a Cristo não conseguir amar a sua palavra. Por isso, essa igreja é elogiada por Jesus, porque é obediente à palavra do Senhor. Mas essa igreja também é elogiada porque ela está compromissada com o Senhor da igreja, com Cristo Jesus. Ou seja, ela assumia todos os riscos pelo fato de estar disposta a não negar o nome de Jesus. Era uma igreja que professava a sua fé, que não tinha vergonha do bom nome de Cristo Jesus, e por isso assumia os riscos desta decisão. Ou seja, era uma igreja obediente à palavra de Deus, era uma igreja comprometida com Cristo Jesus, por isso jamais estaria disposta a negar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Você, quando vem para a igreja ainda de a pé ou de busão, você esconde a Bíblia, você tem vergonha da Bíblia? Ou na faculdade, na escola, no trabalho, as pessoas sabem que você é um cristão, que você tem amor por Cristo e que você professa com muita alegria a sua fé. Os negócios que você faz com fidelidade, com integridade, confiando nos cuidados de Jesus sobre a sua vida. Essas são características imprescindíveis para toda igreja bíblica. Centralidade da palavra de Deus e a centralidade de Cristo Jesus. Por isso que a igreja em Filadélfia era uma igreja e foi elogiada por Jesus. Ela obedecia a palavra de Deus e ela estava comprometida com o nome de Cristo Jesus. Por isso João 14,15 diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Era uma igreja que amava a palavra de Deus porque amava Cristo Jesus. E por isso era uma igreja que era cuidada por Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele prometeu em João 14:21, depois João 15:10, que a igreja que o amaria também seria amada por ele. E ele cuidaria desta igreja o tempo todo, independente de circunstância. Portanto, amados, quantas palavras de condenação a igreja de Filadélfia recebeu? 0. Quantas vezes ela foi chamada
disposta a trocar Cristo por nada nessa vida. Então, o que ela precisava fazer? Versículo 12 diz: apenas permaneça firme. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então ela não é chamada ao arrependimento, não existe palavra de condenação, ela é elogiada e encorajada apenas a permanecer firme e constante no Senhor. Você precisa entender o que de fato Jesus está elogiando aqui na vida da sua igreja. Não é a qualidade dos seus programas, não é a qualidade das suas atividades, não é a qualidade dos seus pequenos grupos. Jesus elogia a fidelidade desta igreja, a palavra e a lealdade ao nome de Jesus. Não existe nada mais importante para você do que uma vida de obediência à palavra de Deus e de amor leal e sincero ao Senhor Jesus. Obediência, compromisso. Compromisso, obediência. Por isso que a igreja em Filadélfia é elogiada pelo Senhor Jesus. Por isso eu concluo com as últimas palavras de Jesus. Ele diz no versículo 10: eu também o guardarei na hora da provação. O que Jesus promete aqui? Que vai guardar a sua igreja na hora da provação. Perceba que ele não está dizendo que nós não vamos passar por lutas. Ele não está dizendo que nós não vamos passar por tribulações. Jesus não está isentando a sua igreja de lutas e de sofrimentos, mas Ele está garantindo que ela será preservada por Ele diante da provação. Em meio a lutas e sofrimentos, a igreja do Senhor Jesus precisa entender que ela jamais ficará desamparada. Ela será preservada, será fortalecida pelo Senhor Jesus. Por uma razão muito óbvia. Por quê? Porque Cristo Jesus ama a sua igreja e Ele derramará porções e gotas da graça do Senhor sobre a sua igreja nos dias de aflições. O amor de Jesus é tão maravilhoso que não existe provação que Ele não seja capaz de nos privar, de nos livrar. O amor de Jesus é tão maravilhoso que de fato não existem provações que o Senhor não seja capaz de nos livrar. Então Ele não prometeu a ausência de problemas, de dores, de sofrimento, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias e nos preservaria e nos fortaleceria diante das provações da vida. Cada vencedor, diz o texto, será uma coluna no templo de Deus, e o nome de Deus será gravado nele. Ter o nome gravado aqui significa pertencimento, significa ter a sua essência. A essência da igreja de Jesus é que ela é filho do Deus Altíssimo. O diabo estava querendo desviar Jesus desse foco, e Jesus compreendeu isso, e por isso Deus diz: olha, nós teremos ou seremos uma das colunas no templo do nosso Deus. E Ele vai gravar ali o seu nome na coluna da nossa vida, e Ele vai colocar sobre nós um novo nome. Aquele que vive essa linda fé, revestido dessa esperança magnífica, certamente pode declarar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, para bem perto de mim. Portanto, eu finalizo essa linda série com essa linda palavra de encorajamento. Primeiro, Jesus está atento ao sofrimento da sua igreja, e Jesus vai fortalecer a sua igreja, Ele prometeu. Jesus é aquele que vem no tempo do sofrimento, no tempo da angústia, no tempo das privações, no tempo das provações. Jesus é aquele que vem, vai nos
preservar, vai nos dar todo o suporte e estrutura necessária para que a gente persevere na fé. Mas Jesus não é somente aquele que vem, Ele é aquele que também virá. E quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele vai dar um basta em todo sofrimento, em toda dor, em todas as provações, em todas as tentações, em toda a investida do inimigo em tentar nos desviar. Jesus, Ele vai dar um basta, e aquele que estava vindo, agora Ele virá de uma forma definitiva buscar a sua igreja, onde nós reinaremos com Ele com todos